É muito comum dizermos que Deus se esqueceu de nós quando passamos por momentos difíceis em nossas vidas e achamos que o socorro divino está demorando chegar. Mas será isso verdade? Será que Deus realmente se esquece de nós? Eu sou José Roberto e você é muito bem-vindo aqui em nosso canal Mensagens de Fé. O ser humano é muito carente dos cuidados de Deus. Por isso, está sempre buscando, pedindo ajuda do Criador. E isso se torna mais notável quando nós estamos passando por momentos muito difíceis em nossa vida, em que tudo parece chegar ao fim, onde parece que não vai haver mais solução para o nosso problema. Neste momento, aguardamos desesperadamente pela ajuda do Criador. Mas esse sentimento de desamparo divino não acontece somente conosco nos nossos dias. Isso também já aconteceu no passado com os grandes homens de Deus citados pela Bíblia Sagrada. O rei Davi mesmo, no Salmo 22, no versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Então, aqui Davi ele está se sentindo desamparado por Deus. Ele chega a perguntar a Deus aqui em sua oração por que Deus desamparou ele, por que Deus não vem lhe socorrer. Então, a gente pode notar que isso também acontecia com esses grandes homens de Deus, que nós consideramos heróis da fé, homens que a Bíblia cita, que foram homens que agradaram a Deus, que foram segundo o coração de Deus. Então, isso também aconteceu com eles. Então, também acontece conosco em nossos dias. Um outro que a Bíblia cita também é o profeta Elias. Ele foi um profeta muito usado por Deus. Inclusive a Bíblia cita um dos seus grandes feitos, foi quando ele faz aquela oração daquele holocausto lá no Monte Carmelo e Deus responde com fogo a sua oração. E Israel fica todo maravilhado com esse acontecimento, com esse milagre tão grande. Mas logo em seguida, quando Jezabel promete tirar a vida de Elias e começa a persegui-lo, ele se sente desamparado por Deus e foge para o deserto e ele chega até mesmo a entrar em estado de depressão, né? A Bíblia relata que ele fica deprimido, ele chega a pedir a Deus a morte, porque ele se sente desamparado, se sente triste. E isso está registrado no livro de 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4, que diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Então ele chega a pedir ali a Deus a morte. E ele fica tão aborrecido, ele se sente tão desamparado por Deus ali, que ele chega a pedir a Deus a morte. Então nós podemos notar que isso também aconteceu com grandes profetas, o que nós estamos acabando de ver aqui no livro de 1 Reis, né? No capítulo 19, versículo 4, onde cita o profeta Elias. Então, o que você acha? Você acha que Deus realmente se esquece de nós? Ou isso é um pensamento que passa pela nossa cabeça quando nós estamos em momento de desespero, em momento de aflição, onde nós queremos o auxílio de Deus rapidamente e muitas das vezes nós pensamos que Deus está demorando? O que será que a Bíblia fala sobre isso? O que a Bíblia diz? O que será que Deus diz através das palavras da Bíblia para nós? Será que Ele realmente se esquece de nós ou não? Vamos conferir então?
Mas, no livro do profeta Isaías, no capítulo 49 e versículo 14, a Bíblia nos relata que o povo de Deus também se sente desamparado por Deus naquele momento. Eles chegam a dizer em sua oração o seguinte: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. O povo de Deus começa a pensar ali que Deus se esqueceu dele. Pela situação que eles estavam passando naquele momento, eles chegaram a falar que Deus havia se esquecido deles. Mas, ainda que no livro do profeta Isaías, ainda no capítulo 49, no versículo 15, Deus responde o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então Deus está dizendo que Ele não se esquece de nós, porque Ele ainda faz uma comparação com a mãe que cria seu filho, que tem tanto carinho pelo seu filho, tanto amor, tanta dedicação. Ele diz: pode uma mãe se esquecer do seu filho que cria, do filho do seu ventre? A gente sabe que é muito raro acontecer de uma mãe abandonar o seu filho. A gente sabe que isso é muito raro. Pode acontecer, mas é muito difícil. A gente sabe que geralmente a mãe faz de tudo pelo filho. Ela chega a dar até a vez a vida pelo seu filho. Ela chega até a morrer pelo seu filho. A mãe, de maneira geral, mãe nenhuma abandona o seu filho. Então Deus diz: mas ainda que uma mãe abandone o seu filho e o despreze, todavia eu não me esquecerei de ti. Então Deus jamais esquece de mim, Deus jamais esquece de você, Deus não desampara, a verdade é essa. Muitas vezes, meu amado, minha amada, o que acontece é que nós, quando estamos desesperados em nossas aflições, nós queremos o socorro de Deus imediato, nós queremos que Deus haja imediatamente na nossa vida, na nossa causa, resolvendo o nosso problema, sarando ali a nossa dor. Mas Deus, Ele tem o tempo dele. Deus, Ele não age no nosso tempo. Deus age no tempo dele, porque o tempo de Deus é que é o tempo perfeito. Então Deus trabalha no próprio tempo dele, né? Deus não trabalha em nosso tempo. Nós temos um tempo e Deus tem o tempo dele. Então Deus vai agir no tempo dele. E muitas das vezes para nós, seres humanos, né, a gente acha que Deus está demorando a agir, Deus está demorando a trabalhar em nossa causa. Isso não é verdade. Deus está lá do céu contemplando todos nós e no momento certo Deus vai entrar com providência e nos socorrer e nos ajudar. Essa é a verdade. O salmista Davi, ele chega a dizer o seguinte, no Salmo 27, no versículo 10, ele fala assim: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Né? O mesmo Davi que lá no versículo que nós falamos mais no início desse vídeo, que ele chega a falar que Deus desamparou, ele fala: Deus meu, por que tu me desamparaste? Eu clamo de dia e tu não me ouves. Né? Ele chega a falar isso lá no Salmo 22, aqui agora no Salmo 27, ele chega a dizer que quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ou seja, ele notou que Deus não desampara. Deus, ele tem o tempo dele de agir. Então o salmista Davi chega a ter essa experiência com Deus. E ele chega a dizer no Salmo 103 ainda, Salmo 103, no versículo 13, ele fala assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, o Davi aqui ele já tem uma experiência maior com Deus, ele chega a falar que como um pai se compadece dos filhos, Deus também se compadece daquele que espera nele, que busca ele, que aguarda nele. Então, assim, eu fico muito maravilhado quando leio essas palavras na Bíblia,
porque Deus, ele responde de uma maneira tão maravilhosa que chega a comover o coração da gente, né? Então, se você pensava que Deus tinha te desamparado, olha, tira isso da sua cabeça, viu? Tira isso do seu coração. Deus não te desampara em momento algum. Deus vai estar sempre cuidando de você. Seja qual momento for, por qual situação que você estiver passando, Deus está cuidando de você. Então, a Bíblia Sagrada, ela é cheia de versículos confirmando para nós esse cuidado divino que Deus tem para conosco. Ainda que no livro de Salmos, no Salmo 34, versículo 15, o salmista diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Veja só, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Ou seja, Deus não tira o olho de nós. Ainda no Salmo 34, versículo 19, o salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha que maravilha! Deus está sempre cuidando de nós. Não desampara não, viu? Ainda no Salmos 37, no versículo 5, o salmista ele chega a nos orientar a fazer o seguinte, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Veja só como é que o salmista aqui está confiante em Deus. Veja só. Ainda no versículo 25 deste mesmo salmo, ele diz, olha, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Veja só, Deus cuida, o cuidado de Deus. Ele fala que ele, desde da sua mocidade, que ele vem observando o justo e Deus de maneira alguma desampara o justo. Ele chega a dizer, agora já sou velho, mas nunca vi o justo desamparado. Deus está sempre cuidando, Deus está sempre cuidando de nós. Então, meu amado, não fala mais que Deus te desamparou, não. Deus está olhando para você, está cuidando de você. Neste momento, os olhos de Deus estão olhando para você continuamente. Está cuidando de você. Deus não desampara. E ainda aqui no Salmos 37, no verso 39, o salmista diz o seguinte: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Veja só, Deus está com você no tempo da bonança, quando tudo está correndo bem, você está alegre, você está feliz, mas Deus também está com você no tempo da angústia, quando você está triste, você está deprimido, você está sofrendo. Deus está cuidando de você. Às vezes você pode até pensar assim, meu Deus, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Mas Deus não se esqueceu de você. Está lá do céu, te observando, olhando tudo, cuidando de você. É a coisa mais certa, meu amigo. Deus não te desampara. Nós, seres humanos, em nossa fraqueza, podemos até nos esquecermos de Deus, mas Deus jamais se esquece de nós. Então, voltando a falar novamente do profeta Elias, que nós citamos no início desse vídeo, que ele fugiu para o deserto e em sua oração ele pediu a Deus a morte, porque ele não estava suportando mais aquela tribulação, aquela perseguição. Então ele se sente desamparado, ele deita ali para dormir debaixo de um pé de zimbro, esperando a morte chegar. Então, olha o cuidado de Deus. Deus envia um anjo do céu, traz para ele comida dos céus, um pão celestial, traz para ele água dos céus e dá a ele para comer e beber. Por 2 vezes o anjo faz isso com ele e ele levanta e Deus manda ele ir para o monte Horebe, onde Deus vai falar com ele. Então ele segue dali, caminha 40 dias, 40 noites e mesmo assim ele entra numa caverna e se esconde lá. É o que acontece com a gente. Quando nós estamos tristes, sentimos desamparados por Deus, o que a gente faz? A gente tenta se esconder. A gente vai para o cantinho da gente, se esconde ali, quer ficar sozinho, fica triste, não quer conversar com ninguém, não é assim?
É o que Elias fez. Mas quando estava dentro da caverna, Deus chega e fala com ele: "Que fazes aqui, Elias? Sai para fora dessa caverna, Elias, que eu vou conversar com você." Então, meu amado, não fica triste não, sai da caverna, sai da situação que você está. Deus quer falar com você, Deus quer cuidar de você, Deus está dizendo para você: olha, eu sou contigo, eu continuo cuidando de você, eu não te desamparei não. É o que ele falou com Elias: eu tenho bênçãos para você. Se você continuar lendo lá o livro de 1 Reis, no capítulo 19, a seguir ali, você vai ver os cuidados de Deus. No final, Deus unge outro profeta no lugar de Elias e aí ele arrebata Elias logo em seguida e o leva para o céu. É o que diz a Bíblia, né? Então, assim, Deus está cuidando de você, tá? Fica triste não. Não continua nessa tristeza, nesse aborrecimento não. Não continua pensando assim que Deus se esqueceu de você não, porque olha, Deus não se esqueceu de você. Ele está agindo na tua causa, Ele está cuidando de você neste momento. Então, para finalizar, vamos ler aqui um versículo no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: "Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares." Olha que palavra maravilhosa. Então, meu amado, minha amada, coloca um sorriso neste teu rosto, e segue em frente, porque Deus está cuidando de você. Olha, não pede a morte não, não faz igual Elias não pede a morte não. Pede a Deus vida. Sabe por quê? Você tem muita vida pela frente, você tem muitas bênçãos de Deus para receber pela frente e Deus está cuidando de você. Em todos os momentos, não se esqueça disso. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like e se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e te aguardo no nosso próximo vídeo aqui em nosso canal Mensagens de Fé.